Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Circo Zul em casa. E hoje a gente vai fazer mais um pouco de tecido acrobático. Hoje a gente vai iniciar o módulo 2 e para você que chegou agora, a nossa dica é volte ao módulo 1, faça com bastante carinho e atenção e vem para cá se divertir com a gente. Vamos lá? E vamos ao nosso módulo 2, então, de tecido acrobático, mais uma vez com ela, Isa. E para iniciar, então, a gente vai dar uma preparada aí no corpo. Vamos lá então, Isa? E hoje a gente vai mostrar, como a gente está no módulo 2, a gente vai dificultar um pouco as nossas ações, as nossas figuras aqui, nossos movimentos acrobáticos no nosso equipamento aéreo aqui, o tecido. E primeiro a gente vai fazer então a subida com uma curva em cada tecido. Vamos entender como é que é? Você vai separar os tecidos e você vai passar a curva da perna, uma perna em cada tecido, travando e realizando a subida. E aí, professores, pode dar um auxílio no começo, se preciso for, se não, deixa o seu aluno independente. Olha, passei a curva, a mão está abaixo do joelho, eu vou buscar o mais alto que conseguir, solta as duas curvas e passa novamente. E aí você pode ir fazendo essa subida. Ok? E o pré-requisito para você conseguir fazer essa subida é dominar alguma outra subida simples no tecido, alguma das subidas que a gente apresentou no módulo 1, e já está com uma boa pressão de mãos, tá? Com uma boa pressão, porque você vai sustentar o seu peso para fazer a transferência de uma para outra, você vai sustentar tudo na mão. Então você já tem que ter esse domínio e o domínio do esquadro, né? Quando você passa, vai lá, Isa, vamos demonstrar para o pessoal ver. Sustentou todo na mão, dominou o esquadro fechado, ou se estiver muito difícil, pode fazer grupado para colocar a curva, ok? Uma outra subida para você experimentar e fazer o seu aquecimento aí é a subida com as duas curvas em um tecido. Então, ao invés de você colocar uma perna em cada tecido, você vai colocar as duas pernas do lado de um tecido. Então, puxou, coloque as duas pernas de um lado, ganhou altura, coloque do outro lado. Ótimo! Vamos experimentar? Então, feito essas duas subidas, a gente vai fazer mais uma subida invertida. E agora a gente vai fazer a subida com uma curva, porém nos dois tecidos. Você não vai separar os tecidos, certo? E para a gente fazer essa subida, é legal você ter atenção em alguns detalhes. Primeira coisa é que ela é uma subida meio que em diagonal, tá? É só você ter isso em mente. Trabalhar em diagonal o seu corpo com o tecido, que não tem erro. Então, a Isa vai colocar primeiro a perna direita. Se ela vai começar com a perna direita, ela vai deixar o tecido do lado esquerdo do corpo dela. Tecido para o lado esquerdo, porque ela vai colocar primeiro a curva da perna direita. Colocando a curva da perna direita, eu vou seguir também com o braço direito mais alto, para facilitar a puxada. Vamos lá então, braço direito mais alto, vai colocar a curva da perna direita, tecido estando do lado esquerdo, e aí é só fazer a troca. Mão esquerda mais alto, colocando a curva do lado esquerdo. Para fazer essa troca, você também vai precisar de uma boa pressão nas mãos e sempre invertendo o lado da perna junto com o braço. Vamos ver? Agora a gente vai mostrar para vocês
uma descida que após fazer a subida em curva, você pode experimentar e praticar aí, tá bom? Que vai ser a descida no Homem-Aranha. Então, se você tiver subido nas duas curvas, o tecido já vai estar afastado. Se não, você separa eles, afasta um tecido do outro. E aí você precisa ter essa pressão, né, já esse domínio na pressão das mãos, porque você vai fazer o esquadro afastado. Né? Passe por dentro do tecido, faça o esquadro afastado, passe por dentro os pés agora, aí você deixa os pés bem juntos e vem deslizando a mão pelo tecido e faça um X por trás do corpo. E aí você troca os tecidos de mão e traga-os para frente do corpo. E aí, a mão é que vai dominar, que vai comandar essa descida. Aí você pode flexionar a perna e a mão vai soltando para você descer até o ponto que você quiser. Pode ir soltando, na hora que chegar no ponto, para e fica em pé. Ok? E vamos seguindo por aqui, pessoal, nosso módulo 2 de tecido acrobático. Espero que vocês estejam gostando. Bom, e agora a gente vai fazer algumas figuras partindo do que a gente preparou o nosso corpo, que foram as subidas em curva, né? As subidas invertidas, ponta cabeça. Bom, e as duas primeiras que a gente vai fazer são duas bem fáceis, se você conseguiu fazer alguma dessas subidas, então só preste atenção nos detalhes. Quando a gente fez a subida com uma curva nos tecidos unidos, a gente trabalhou em diagonal, lembra? Deixando o tecido de um lado do corpo para levar a perna oposta. Para fazer essas figuras, a gente vai fazer o contrário, a gente vai trabalhar do mesmo lado do corpo, ok? Então, se o tecido ficar do seu lado direito, você vai colocar a perna direita, a perna do mesmo lado, certo? Então, segura o tecido, né, mais alto, tecido do lado direito do corpo, você vai levar a perna direita, passando o esquadro pela frente, tá? Então a gente vai fazer no chão primeiro para você ver. Então vamos lá? Fez o esquadro pela frente, passou a perna direita, eu fiz a curva, beleza? Então agora a gente vai fazer um pouco de altura. Ok? Lembrando, tecido do mesmo lado que você vai realizar a curva. Então a Isa fez para o lado direito, curva direita, certo? Vou mostrar para vocês esse braço aqui, que ficou livre para fazer o anjo, vai segurar o tecido e trazer apertando, olha, pelo tronco. Então eu vou esticar ele aqui, posso soltar a mão da curva e a gente tem o anjo. A flecha, eu só vou trazer esse tecido estendido para baixo, ó, paralelamente ao que está correndo lá em cima fora do corpo. Veja só a flecha. A única diferença que teremos do anjo para a flecha é a posição que se encontra o tecido na parte de baixo. O anjo eu vou trazer para frente e a flecha eu vou trazer para baixo. E agora a gente vai fazer uma terceira figura aproveitando a nossa subida em curva, ok? A gente vai fazer a figura Han. E vamos lá. Saiu do chão, trabalhando o tecido do mesmo lado da curva. Fez o esquadro, colocou a curva. A Han, a gente só vai pegar o tecido que sobrou e passar, pera um pouquinho, e passar na outra perna.
deixa ele um pouco mais próximo do joelho do que da virilha. E agora você vai unir os dois pés e você já tem a figura da rã. E agora, pessoal, a gente vai ver a enrolada inteira na cintura, que ela é uma figura que vai te dar base, uma base muito boa para você começar quedas, tá? Mais para frente, quando você estiver aí estudando quedas, se você dominar a enrolada inteira na cintura, vai te ajudar muito. Então, ela também é o começo da volta e meia, ou da 1,5, e o começo do helicóptero, ou a hélice, assim conhecida também. Vamos entender um pouquinho? Segue o mesmo princípio do nosso esquadro, fazendo a curva do mesmo lado, que a gente estava vendo agora há pouco. Então, você vai fazer, é o mesmo caminho para a rã, tá? Se você aí já domina a rã, treinou ela, é o mesmo caminho. Então, olha, aqui para a gente fazer a rã, era só unir os pés, certo? Bom, porém a gente não vai fazer a rã, então a gente vai trocar essa curva. Então, veja só, a gente vai trocar a curva de lado. O tecido que sobrou, eu vou trazer ele para o outro lado do corpo, porque eu vou tirar, ele está atrás do seu corpo. Deixa eu girar ele aqui para você ver. Ele está atrás, eu vou tirar ele de trás do corpo e trazer para frente do corpo. Trazendo para frente do corpo, eu vou trocar a curva novamente. E aí eu vou voltar esse tecido por trás do corpo. Voltei por trás do corpo, eu já tenho a enrolada inteira na cintura, ok? Vamos ver com calma? E agora vamos entender um pouquinho da chave de cintura. Chave de cintura muito necessária para a gente fazer figuras, quedas e várias outras coisas. Então vamos entender ela e dominá-la. A chave de cintura tem várias maneiras da gente entrar, da gente realizar a chave de cintura. Mas aqui a gente vai demonstrar duas formas que teoricamente a gente acha mais fácil. Tá? Ou para começar, para você entender a nossa metodologia. Já que você aprendeu a subida invertida, né, com uma curva nos dois tecidos, vamos usar ela para entrar na chave de cintura, tá? Porque você já domina. Então, lembrando que essa subida ela é em diagonal, né? A gente estava trabalhando aquelas figuras agora há pouco, rã e tudo mais, do lado do mesmo tecido, do mesmo lado do corpo. Agora a gente vai trabalhar curva direita com o tecido do lado esquerdo, voltando a subida com uma curva nos dois tecidos. Então vai fazer o esquadro afastado, passar a curva direita, ok? E aí, deixa eu virar ele para vocês verem. Ela vai segurar acima dessa curva, trazendo o tecido junto aqui da virilha da perna esquerda, girando para o lado direito. Então traz junto e gira para o lado direito. E é muito importante ela subir bem essa perna esquerda, né? Deixando o tecido aqui, porque senão você não faz a trava de cintura. Ok? E a segunda maneira da gente fazer a chave de cintura é pela tesoura. A tesoura exige um pouco mais de força, de domínio nas mãos, no abdômen. Então, vamos lá. Você pode subir uma pequena altura em qualquer subida que você tenha praticado. E a tesoura, você vai
Lembrando que a gente está fazendo todas as figuras para destro. Se você é canhoto, faça o caminho contrário. Então a gente vai deixar o tecido do lado direito do corpo e com a perna esquerda eu vou fazer uma tesoura, tá? Buscando o tecido por trás e levando para cima, girando para o lado direito. Vamos entender? Deixei o tecido do lado direito, busquei com a perna esquerda, ele já está aqui na virilha, eu levo para cima como se fosse fazer um esquadro e giro para o lado direito. Agora que você domina e já entendeu a chave de cintura, seja fazendo pela subida em curva ou pela tesoura, vamos fazer uma figura que use a chave de cintura. A figura que a gente vai fazer é a grega. Então, para isso, monte a chave de cintura primeiro. Ótimo. Chave de cintura feita, o tecido está por cima das duas pernas. Você vai pegar essa parte que sobrou e passar mais uma vez por cima da perna que está em cima. No caso, a perna esquerda para quem é destro, certo? E aí, a perna direita vai fazer a curva no tecido. Então, para isso, você gira para o lado esquerdo, faça a curva, deixa o tecido correr até a virilha, e aí você pode estender e a grega está feita. Pode variar, pode puxar o pé para a cabeça, fazer aí algumas variações. E vamos chegando ao fim de mais um módulo dos aéreos. Esse foi o módulo 2 de tecido acrobático. Lembrando que a gente tem infinitas possibilidades e muito mais conteúdo para fazer no tecido. E aí você precisa praticar, precisa treinar, precisa buscar se aperfeiçoar cada vez mais para a gente continuar seguindo. Bom, como um bônus nesse módulo, a gente vai ver agora 3 figuras que não são das famílias aí da chave de cintura, nem das subidas em curva, do que a gente viu até agora. Para você praticar também, são figuras de nível intermediário, no qual se você domina tudo que a gente passou no módulo 1 e aqui no módulo 2, você vai conseguir fazer bem tranquilo, tá bom? Então, vem comigo conhecer e aprender 3 figuras no tecido acrobático. Simbora? Então vamos à nossa figura, que vai ser o escorpião. Então você pode fazer qualquer subida, subida simples, subida russa. Afaste os tecidos, separe eles. E então você vai entrar com as duas pernas, uma em cada tecido, fazendo o movimento de dentro para fora 2 vezes. Feito o movimento, una os pés e passe por dentro do tecido. Busque os tecidos que estão passando por baixo dos pés. Puxe os tecidos por fora dos pés, trazendo as pernas para trás em direção à cabeça. E aí você vai realizar uma curva com cada perna nos tecidos. Esse é o escorpião. Então faça uma subida pelo tecido. Separe os tecidos e passe para apenas uma parte do tecido. Passando para uma parte, você vai passar o braço esquerdo e o braço direito
um por baixo enrolando e um por cima enrolando também no tecido. Segure o tecido que está no seu pé com a mão que está embaixo e sustente o peso do seu corpo, tirando o pé do tecido. Faça alguma variação. E finalize a figura, retornando para o tecido que está solto.